Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma terça, né? Para poder conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre aquilo que o Mestre deixou para gente, né? Eu convido vocês nesse momento para a nossa oração de início. Então, eu vou pedir a cada um que nesse momento sente-se de forma confortável, relaxe o corpo, tente esvaziar um pouco a mente. Vamos levando o nosso pensamento ao Cristo, entregando literalmente a sua vida nas mãos do Pai, pedindo a Ele que traga tranquilidade, conforto, o perdão e a paz necessária a cada um. Pedimos a espiritualidade amiga do nosso Mestre Ramatiz, que venha hoje nos orientar, nos guiar e conduzir a nossa noite em proteção e em amor. Que possamos hoje sair daqui com o coração preenchido de alegria, de amor, de caridade, de perdão, e que nós consigamos, ao menos um pouquinho, seguir os passos do Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre um tema, né, que de certa forma, melhor assim, né? De certa forma, faz parte dos nossos dias, né? A gente tem passado por momentos onde a gente ouve falar sobre essa cultura de ódio, né? Essa palavrinha tão pequena, mas que traz, de certa forma, danos não só a quem recebe toda essa energia, mas para quem emana ela também, né? E aí, esse trecho, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 12, no item 10. Ele é um trechinho assim, ó, bem pequenininho, mas que traz uma reflexão assim muito, muito, muito intensa. E aí, para a gente começar, eu fui lá no dicionário para ver os significados, né, os sinônimos. Porque quando a gente pensa em ódio, pelo menos eu penso em algo muito extremo. Eu penso num sentimento muito extremo a ponto de eu desejar o mal do meu próximo. E aí eu fui ver, né? Eu falei, deixa eu olhar se é esse mesmo, né? Se é isso mesmo que eu sinto, tá? Se é isso mesmo. E aí lá tá assim, ó, sentimento de profunda inimizade, aversão instintiva direcionada, né, a algo ou alguém. Antipatia, repugnância, paixão que conduz ao mal que se faz ou se deseja outrem. Ira contida, rancor violento e duradouro, sentimento de repulsão, horror. E aí depois vem uma notinha escrita assim, ó, ódio mortal, sentimento de ódio muito intenso e leva uma pessoa a desejar a morte de outra. E aí isso me soou tão absurdo, né? Mas ao mesmo tempo eu fui parar e pensar um pouquinho. É absurdo para mim,
né? Mas como nós somos muitos e cada um tem a sua individualidade, talvez isso não seja para a pessoa que às vezes eu não conheço. Essa semana nós tivemos um episódio, né, que desenrolou no decorrer da última semana e que tomou conta, né, dos jornais, das manchetes, rede social, que foi o caso de Caldas Novas, né, da morte da corretora. E aí eu, em casa, pensando, né, conversando com meu marido, vendo a reportagem, pensando, eu falei, gente, o que leva um ser humano a odiar tanto o outro a ponto de fazer tamanho mal, né? Essa semana também teve um outro episódio em que estava tendo um jogo, né, uma final aí, se eu não me engano, Flamengo e Corinthians, não é isso? Acho que é. E aí, num barzinho perto da minha casa, um cara, por conta do futebol, levantou e deu um tiro no outro, né? Então, a que ponto anda esse ódio que a gente sente? Porque vocês viram aqui que ele tem vários sinônimos, né? Aversão, antipatia. Às vezes não chega ao ponto de ser um ódio de desejar a morte, mas talvez um outro sentimento que me afasta do meu próximo, né? Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas no nosso dia a dia e aí você fala, nossa, eu não suporto tal pessoa. Meu santo não bate, não vai, não dá certo, não dou conta. E aí, às vezes, a gente acaba o quê? Criando um distanciamento, né? E aí, lá nesse trecho que foi ditado, né, pelo Espírito Fenelon, ele vai trazer a seguinte reflexão, tá? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspira indiferença, ódio e desprezo. E aí eu estava pensando tanto que é difícil, né? Você amar o outro que te traz sentimentos tão desagradáveis. Mas aí a gente vai lá no Cristo, né? Em tudo que ele passou, em tudo que ele viveu, que ele vivenciou, em termos de sofrimento, de ódio. Quanto ódio aquele homem recebeu, né? Quanto ódio, quanto indiferença, quanto desprezo, né? Ele era uma pessoa como outra qualquer. Era gente como outra qualquer? Não. Ele era uma pessoa comum da população, né? Mas ele veio trazer a nós, com a sua experiência, questões que fazem com que a gente pense: como é amar o meu inimigo, né? Como é amar aquele que sente raiva, que sente desprezo, que sente o ódio mesmo? Porque às vezes a pessoa não gosta de você e você fala, não quer saber de nada também, mas não, deixa pra lá, eu vou cortar a relação. Às vezes isso acontece dentro da própria família, né? As pessoas que não se dão uma com as outras, irmãos, pais, mães, filhos, né? A gente sabe que existe isso, sempre existiu. E isso não é de agora. Às vezes trazemos questões, ódios, né? Tristezas, rancores e mágoas que não foram resolvidos em outra vida. E aquilo não foi resolvido. E aquilo permanece gravado no meu perispírito. E aí, na minha próxima encarnação, eu vou trazer aquilo. Eu vou trazer à tona, porque todos nós estamos no mesmo barco. Em diferentes momentos nós vamos nos encontrar. E seja com as pessoas que nós amamos, com quem nós temos afinidade, seja com pessoas por quem nós não temos nenhuma afinidade, muito pelo contrário. Às vezes vai vir aquele sentimento de repulsa. Eu não gosto de determinada pessoa, eu sinto raiva, nossa, aquela pessoa chega perto de mim, ela me irrita, ela me tira do sério. Eu sou uma pessoa ruim por isso? Não. Mas isso acende um alerta de que você tem que redobrar a sua atenção em relação àquela pessoa. Por que aquela pessoa te provoca sentimentos tão desagradáveis? O que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar isso, né? E aí ele
a gente pensa o seguinte, o ódio, para mim, né, que sinto ele, a pessoa, né, que sente esse ódio, ele vai gerar na pessoa uma infelicidade. A pessoa é infeliz, porque ela deseja o mal do outro. Ela perturba a alma, alimenta ressentimento, impede a expansão dos sentimentos nobres, né? Porque o ódio, ele é uma sementinha que, quando ele vai sendo alimentado, ela vai crescendo. Ela vai tomando proporções que, às vezes, foge do controle da pessoa e culmina no que aconteceu essa semana, com a morte da menina, né? Porque aqui tudo indica que eles eram amigos, assim, eles tinham um convívio tranquilo. E aí, por desavenças, por dissabores da própria vida, da relação deles lá, foi se tomando uma inimizade que tomou uma proporção tão grande que culminou na morte de uma pessoa. Olha a perturbação da alma, né? Esse sentimento de ira que invade a pessoa, que não consegue lidar com isso. E quando o ódio toma essa proporção na vida de uma pessoa, ele não dá espaço para sentimentos bons, para sentimentos positivos, né? E aí, o que vai acontecer? Um distanciamento de Deus, um distanciamento daquilo que é o amor, daquilo que nós viemos aqui para resgatar, daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai o seu inimigo. Mas peraí, ele é meu inimigo. Não, mas você tem que amar ele. E é um exercício extremamente difícil. Já é difícil a gente amar quem a gente ama, que está ali todo dia no convívio, né? Nos momentos de diferença de pensamento, a gente não fica meio irado, a gente não fica com raiva, a gente não desenvolve um ódio. Mas você tem como se fossem limitações e que você convive com a pessoa, você ama aquela pessoa, ela está ali. E para aquela pessoa que você já não ama, que às vezes convive com você ali no trabalho, né? Às vezes um conhecido, às vezes um vizinho. E aí, neste momento, a gente precisa, né, ficar em alerta. A gente precisa estar sempre alerta, para que esse sentimento ele não tome conta do nosso coração, a ponto de levar a gente a momentos extremos, né? E aí, lá no trecho, lá no item 3 do próprio capítulo 12, se alguém se interessar depois de ler, Kardec ele vai trazer para a gente pontos, né? Do que significa amar o meu inimigo. Não é eu pegar ele, levar ele para minha casa e insistir nisso, não. Mas, primeiro, eu não posso ter contra ele o ódio, rancor, desejo de vingança. E o rancor, ele é uma coisa que é tão presente no nosso dia a dia, né? Às vezes mesmo em relação àqueles que convivem com a gente. A mágoa, o rancor, ele também pode tomar proporções muito avassaladoras na nossa vida. Para a pessoa para quem eu sinto isso? Não, para mim, né? Hoje nós temos aí na comunidade científica N estudos relacionando o rancor, o ódio e a mágoa a doenças. Tudo aquilo que eu guardo, que eu cultivo em mim, de alguma forma se transforma em doença. Doença física, tá? Doenças que eu preciso ir para o médico curar, mas que lá no fundo estão relacionadas aos meus sentimentos, à minha conduta, né? A minha parte psíquica. Então, o que eu preciso fazer aqui? Perdoar. Trazer sempre o perdão. O perdão, por mais difícil que ele possa parecer, ele precisa existir. Porque se eu não perdoo aqueles que de alguma forma me machucam, eu vou trazer restrição. Eu vou trazer aquele
peso para o meu coração, e essa mágoa que eu não consegui desfazer, que eu não consegui perdoar, ela vai tomar proporções muito grandes no meu coração. Então, entendeu lá aquela parte da vigilância? Eu preciso estar sempre vigilante sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu cultivo dentro do meu coração. Outra coisa que ele traz para a gente, não colocar obstáculos à reconciliação. Às vezes a gente tem desavenças, a gente tem problemas, e aí a gente fica assim, eu não vou pedir desculpa, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar. Mas a gente precisa aprender a ter a humildade de ver que o problema existe e ele precisa ser resolvido. Né? Eu não preciso, como eu falei, pegar a pessoa e pôr no meu colo. Eu não preciso fazer com que essa pessoa se torne presente na minha vida. Mas eu posso trazer a reconciliação. Eu posso trazer essa tranquilidade para mim. Porque para quem sofre com o ódio pelo outro, quem sofre é quem está sentindo, é quem cultiva isso, é quem traz isso. Às vezes você odeia a pessoa nem sabe que você existe. Né? Eu já vi situações assim. Outra coisa, não desejar-lhe o bem ou mal em lugar do bem. Gente, ficou trocado, tá? Desejar o mal ao outro é desejar a mim. Eu não tenho que amar o outro como a mim mesmo? Eu não tenho que amar meu próximo? Se eu estou desejando o mal para ele, eu estou desejando a mim. Isso de alguma forma volta. É energia, tudo aquilo que eu emano como energia, ela volta para mim. Ela vai me atingir de alguma forma. Outra coisa, estender a mão para socorrê-los em caso de necessidade e evitar por palavras ou ações tudo que possa prejudicá-lo. As nossas palavras, gente, elas têm um poder muito grande de destruição. E aquilo que eu falo, não tem como eu trazer de volta e engolir, né? Palavras jogadas ao vento, elas não voltam mais. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes no momento de dificuldade, de ira, de raiva, de ódio, né? Numa discussão, às vezes a gente lança palavras para os outros que vão ferir profundamente. E essa ferida, gente, ela fica. Ela pode cicatrizar, mas ela vai estar ali marcada. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Para a energia que eu libero para aquela pessoa. Às vezes o perdão, ele vai vir, você vai buscar uma reconciliação, você vai buscar estar junto com aquela pessoa novamente, mas às vezes o dano foi feito. E às vezes mesmo perdão, porque nem todo mundo, gente, tem facilidade para esquecer, para não guardar mágoa, para não guardar rancor. Às vezes a pessoa faz o mal para outra e a pessoa esquece. Passou, morreu, enterrou o assunto. Tem outras pessoas que você pisar no pé dela, daqui 20 anos ela vai estar falando, você lembra quando você pisou no meu pé? Aí você vai falar, mas não foi de propósito. Aí o outro vai falar, não, mas você pisou. E eu não esqueci, não vou esquecer. Então tenhamos cuidado com aquilo que nós provocamos no outro. E essa questão da palavra, ela tem uma força muito grande. O ódio é incompatível com a essência divina, né? Que é o amor. Enquanto persistimos em nutrir ressentimentos, mágoas e desejos de vingança, permanecemos afastados da luz que nos poderia iluminar. O ódio obscurece a razão, endurece o coração e nos mantém aprisionados a estados vibratórios inferiores. Que nós estamos num plano material, né? Nós temos um corpo físico, nós estamos aqui. Mas a gente sabe também que nós temos vários irmãozinhos desencarnados que não conseguiram se desligar disso aqui. Muitos deles, gente, ainda ligados a energias trevosas mesmo, né? E essa questão do ódio, da raiva, da mágoa, do rancor, gera uma energia que às vezes esse irmãozinho fala, opa, peraí, olha,
Tem alguém ali com muita raiva igual eu, vou ficar ali com ele, vou lá ajudar ele. Porque às vezes na cabeça dele ele está te ajudando. Só que você está, na verdade, apenas nutrindo uma energia, uma vibração. E essa energia, ela permanece ali. E aí ela vai aumentando. Lembra da sementinha? Uma sementinha, ela brota, ela cresce, ela... Então, a gente tem sim que manter uma vigilância em relação a esses sentimentos que nós nutrimos. Se eu estou com ódio, eu estou nutrindo aquele sentimento no meu coração. A raiva. E aí tudo aquilo que eu estou nutrindo cresce em proporção. E o Cristo traz isso para a gente, né? Quando eles começam, os discípulos começam, né, a ir para os povos, né, para poder fazer a pregação. Tem locais em que eles são recebidos a pedradas. Né? O ódio é como se fosse uma egrégora, né? A gente tem visto isso hoje, essa cultura do ódio, né? Mas a questão aqui é eu, como pessoa, como indivíduo, como ser que tento melhorar todos os dias. E aí lá naquela passagenzinha que fala assim, amai os vossos inimigos. Olha que coisa difícil, né? Não basta amar os que nos amam. Amar quem eu amo, quem me ama é fácil, muito fácil. É necessário amar os que nos desprezam, perseguem e ultrajam. E quando a gente fala, né, desse amor a essas pessoas que às vezes desejam o seu mal, é como se você lançasse para ele tem aquela nuvenzinha preta, sabe, em volta da cabeça. E quando você deseja o bem para essa pessoa, que você emana esse amor, é como se aquela nuvenzinha fosse clareando. Porque tudo que eu emano, toda a energia que eu projeto, ela toma força e proporção. Então, aprendamos a olhar as pessoas, ao outro, a quem eu sinto mágoa, a quem eu tenho rancor, a quem eu tenho algum tipo de problema, que nós possamos olhar para essas pessoas com o coração cheio de amor, sabe? As pessoas estão aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender. E às vezes a gente aprende na dor, na raiva, no sofrimento, né? Só que o que acontece? Eu posso escolher aquilo que eu vou nutrir dentro do meu coração. Às vezes tem algo que me incomoda muito e aquilo me incomoda e aquilo toma uma proporção muito grande. Cabe a mim mudar a minha aura, mudar o meu pensamento, mudar a minha conexão, né? Me desvincular daqueles pensamentos que às vezes vão me trazer tamanho sofrimento. Aqueles pensamentos que insistem em ficar ali. E aí, essa questão do amar o inimigo é em relação a isso. É em ter um olhar amoroso em relação ao outro. Né? Aqui a gente fala sobre caridade também. A caridade, ela está relacionada a não desejar o mal do meu próximo. A querer que ele fique bem. Mesmo que às vezes ele me deseje o mal. O outro é meu irmão. Mesmo às vezes eu não gostando disso. Mesmo às vezes eu querendo distância dele. Mas eu posso sim construir um sentimento que vai crescer e que vai fazer com que essa pessoa não me faça tão mal daqui a algum tempo. Amar aqueles que nos ofendem não significa compactuar com seus erros. Nem tampouco nos tornar passivos diante da injustiça. Significa, sobretudo, irmãos, não permitir que o mal que nos atingiu se converta em mal dentro de nós. Não é porque o outro me ofende que eu tenho que compactuar com isso e ficar ali de cabeça baixa, aceitando todo tipo de ofensa, não. Só que o mal que essa pessoa está me fazendo, eu não posso deixar isso crescer dentro de mim. Eu não posso deixar isso florescer, germinar, crescer, florescer, multiplicar.
né? O outro me fez mal, o outro foi injusto comigo? Foi. Eu posso cultivar o ódio por ele, a raiva, o rancor, a mágoa e viver afundado naquilo, ou eu posso simplesmente não permitir que isso aconteça. Não é porque o outro me ofendeu, que o outro foi ruim, que o outro fez algum tipo de maldade comigo, que eu tenho que ser igual a ele. Eu tenho que revidar na mesma moeda. Lembra lá, olho por olho, dente por dente? As pessoas se matavam. Assim, ó, fez comigo, vai levar de volta na mesma proporção. E a gente ainda traz muito disso. De, às vezes, ficar feliz com a desgraça alheia. E a gente precisa tirar isso do nosso coração. Não é porque o outro me desejou mal ou me fez algum tipo de mal que eu tenho que desejar que aconteça o mesmo com ele. Eu tenho que pedir a Deus que transforme essa pessoa, que mude esse coração enrijecido, que abençoe a vida dessa pessoa para que ela mude esse sentimento nela. É difícil, gente, é um exercício que você tem que fazer ele constantemente, diariamente, né? Não é algo assim que nós nascemos prontos, do dia para a noite nós vamos todos ser um alecrim. Não é isso, né? A gente está muito longe disso, mas a gente pode tentar. Não deu certo hoje? Eu tento amanhã de novo. Lembrando, gente, tudo que eu guardo de rancor, de mágoa, de ódio, de tristeza, vira doença. Então nós precisamos aprender a tratar os nossos sentimentos para que isso não nos traga problemas futuros, né? E aí, quando ele fala, né, para a gente não deixar isso acontecer dentro da gente, então é um processo, né, de elevação interior mesmo, né? Então, isso vai trazer um rompimento de ciclo. Mas eu cresci vendo meu pai falando que quando o outro se dá mal, fez mal para mim, tem que se dar mal também. Mas espera aí, eu não preciso cultivar isso. Eu não preciso trazer isso à tona na minha vida. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. E isso a gente vê hoje, a hora que você abre assim, um Instagram da vida, uma rede social, o que você mais vê é isso. A pessoa às vezes posta uma fotinha dela. E o outro vai assim com aquele ódio, né? E fala e vai acabando às vezes com a pessoa. Para quê? Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? O que a pessoa ganha em fazer o outro se sentir mal? E aí nem todo mundo sabe afastar uma coisa da outra, né? O que o outro pensa e emana de energia para mim é problema dele, não é meu. Diz mais sobre ele do que sobre a minha pessoa. A pessoa que deseja o mal da outra, ela está desejando o mal para ela mesma, como eu falei lá no começo. Tudo aquilo que vai, gente, volta. Então, que tenhamos essa consciência e trabalhar isso no nosso dia a dia, para que a gente entenda que bons sentimentos, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? Quando você acorda e decide que o seu dia vai ser bom, porque você é uma pessoa que está ali para isso, o seu dia vai ser bom. Você pode ter problemas todo mundo tem, né? Tem dia que você acorda que você fala assim, nossa, hoje o dia veio para me jogar lá no chão. Mas aí a gente pode trabalhar a questão da elevação interior. Contar uma coisa para vocês que aconteceu aqui comigo, né? Sexta-feira passada. Eu vim à noite para ajudar o Elcio aqui no negócio. Não era dia de eu vir. E aí eu saí daqui, tinha dado uma chuva, assim, uma chuva horrorosa dessa que está dando em Goiânia. Esperei acalmar, falei, vou embora agora. Saí daqui, peguei meu carro, peguei a BR, entrei na BR, tô indo. Quando é feio, eu só escuto barulho, gente. Veio um caminhão, bateu na lateral do meu carro, assim, quase me joga para fora da pista.
A hora que eu parei o carro, assim, eu já nem sentia minhas pernas. E aí, na hora, me veio falei, nossa, eu vou descer, eu vou brigar com esse homem tá doido, quase que ele me mata. Aí eu parei assim, falei, gente, eu tô bem, eu tô viva. O carro estragou todo, mas é bem material. Minhas filhas estão lá em casa me esperando. Então, a diferença entre aquilo que você faz com o sentimento que vem é o que vai definir aquilo que você tem de elevação interior. Porque aí tem momentos em que tem gente que vai descer com revólver, vai querer matar o outro porque ficou irado, tá com ódio. E eu tomei outra decisão. Falei, eu tô bem, tô viva, minhas filhas estão em casa, deixa eu ir embora. O carro dá para andar? Dá para andar. O carro depois a gente arruma. Então, a escolha de como agir diante das situações é sua. É você que decide se você vai olhar o que tem de bom ou se você vai agarrar aquilo ali e fazer aquilo ali crescer em forma de raiva, de ódio, de rancor ou de mágoa. Depende de você. O que você faz com os sentimentos que você sente é seu, não é do outro. E aí, quando eu respondo ódio com ódio, né? Nos igualamos ao agressor e perpetuamos a roda de sofrimento. Mas quando respondemos com amor, nós nos libertamos da escravidão das paixões inferiores e conquistamos a verdadeira superioridade moral. É esse o sentido do ensinamento, tornar-se superior não pela imposição da força, mas pela grandeza de espírito. Eu não estou falando aqui, gente, sobre eu sou superior ao outro, eu sou uma pessoa muito elevada. Não, não é isso. Nesse momento aqui, quando eu saio desse ciclo de olhar as coisas, sentir raiva, sentir ódio, em guardar essa mágoa, em guardar esse rancor, eu quebro um ciclo. Eu começo a mudar em mim algo que às vezes vem da minha infância, que é a forma como eu respondo às situações da minha vida. Já viu que criança, principalmente quando é mais novinho, que eles ainda não sabem lidar com sentimentos, eles têm momentos de explosão e raiva? E aí, com o passar do tempo, essa criança ela vai entendendo o que são os sentimentos, o que ela está sentindo, ela aprende a falar a respeito. E aí essa criança ela vai desenvolvendo uma sensibilidade, uma capacidade emocional de lidar com aquilo que incomoda ela. Agora, o que acontece? O que a gente precisa ver? Nós não somos mais crianças. A gente não pode deitar no chão e dar birra, né? De vez em quando dá vontade, mas não pode. A gente precisa entender que nós precisamos olhar para os nossos sentimentos e entender aqueles sentimentos. Não é o outro que tem que me entender, não é o outro que tem que ser compreensivo. Sou eu. Eu preciso olhar para o meu íntimo, para o meu pessoal. Eu preciso trabalhar as minhas questões interiores. Por que eu sinto a raiva? Por que eu guardo mágoa? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu sinto tanto ódio de determinadas pessoas? Por que determinadas pessoas me incomodam tanto? Porque às vezes o outro nem sabe que ele provoca isso em você. Ele não tem nem essa noção. Então, que possamos no dia a dia, todas as manhãs acordar e decidir ser melhor. Cultivar aquilo que tem de bom. Desapegar daquilo que faz mal, né? O amor nos torna mais fortes diante da dor. Como torna, né? Assim, como o amor ele tem a capacidade de transformar a nossa dor, trazer aquilo que às vezes nos destrói, vem avassalar a nossa vida mesmo e vem fazer com que a gente se reestruture. Porque como eu falei lá no comecinho, amar quem me ama é fácil.
Muito fácil. Difícil é amar aquelas pessoas que provocam aqueles sentimentos que eu falei, que me trazem tamanho desconforto. É olhar para essa pessoa realmente de forma caridosa, entender que é uma pessoa que tem erros como eu. Porque aqui ninguém é perfeito. Todo mundo chega aqui muito imperfeito, mas dispostos a mudar, dispostos a melhorar, a trabalhar, né? A gente está aqui com esse intuito, não é só para pagar boleto, não. A gente precisa evoluir. A gente precisa entender que nós não estamos aqui por acaso, nem em vão. De nada adianta eu ter ali a minha vida certinha, né? Pago minhas contas, pago meu imposto, não mato ninguém, não faço nada de errado, mas até que ponto, né? Eu realmente estou me transformando enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, a gente precisa pegar todo esse amor para que ele possa abafar essa dor que a gente sente e crescer, melhorar, evoluir, né? Cada vez que você consegue amar onde naturalmente surgiria o ressentimento, estamos elevando uma prece viva a Deus. Um gesto de adoração sublime. Amar onde naturalmente tem ressentimento, onde tem mágoa, onde tem rancor. Cada vez que você consegue abafar esse sentimento com o amor que você sente, você está automaticamente pegando na mão de Deus e falando: eu estou tentando. Eu estou lutando para isso. Né? Pensando em tudo que o Cristo passou quando ele esteve aqui, né? No quanto ele sofreu, no quanto ele foi mesmo massacrado. A gente para e pensa, né? Na frase que ele fala: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque às vezes esse ódio, essa raiva, né? Esse rancor, ele surge de uma forma tão natural que a pessoa às vezes está fazendo aquilo e ela não tem nem consciência do quanto aquilo faz mal para o outro. Mas aí cabe a cada um aqui transformar esse ódio, esse rancor e essa mágoa, né? Esse sentimento que às vezes dói tanto, às vezes incomoda tanto, né? E que às vezes pode chegar a pontos tão extremos de morte. E aí pegar isso e falar: não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ter esse sentimento. Eu não quero levar esse sentimento comigo para o túmulo, né? Porque a gente precisa lembrar que essa aqui é uma das nossas existências. Outras virão, né? Então a gente vai voltar e vai voltar. E aí geralmente quando a gente volta com esses coleguinhas que a gente não conseguiu perdoar, que a gente não conseguiu amar. Até a gente conseguir. Então a gente pode dar uma adiantada no processo, né? Meus irmãos, nesse momento a gente vai para o passe. E aí eu peço a vocês que coloquem o pezinho debaixo da cadeira para facilitar, né, o acesso dos nossos irmãos. Vou pedir a vocês que neste momento, quem se sentir à vontade, é claro, né, feche os olhos, para que a gente possa iniciar esse momento de melhora, né? Lembrando que cada um chega aqui com a sua individualidade, com os seus amores e seus dissabores, com as suas mágoas, seus rancores, tristezas, alegrias, esperança. E neste momento eu peço que cada um entregue aquilo que traz no coração. Coloque na presença do nosso Pai amado tudo aquilo que tem de alguma forma te incomodado, trazido alguma tristeza,
aquilo que tem te machucado. Permita que a espiritualidade neste momento faça o trabalho dela, lembrando de que você dá o primeiro passo. E aí a gente pode desenvolver isso. Que a espiritualidade amiga possa acessar a cada um que aqui se encontra. Que a espiritualidade amiga equilibre as energias de todos, trazendo a cada um aquilo que é indispensável ao corpo físico, ao corpo espiritual. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Permita que Ele transforme sua vida. Pois somos seus filhos, sua imagem e semelhança. E tudo aquilo que o Pai quer a cada um aqui neste momento é que possa sair cada um daqui melhor do que chegou, com o coração mais aliviado, com a alma mais tranquila. Muito obrigada, vão com Deus, que a semana de vocês seja abençoada, tá? Muito obrigada.